Olá, gente linda! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, essa live que nós vamos iniciar aqui. Deixa eu me apresentar lá, tô vendo no Instagram. Cadê? Aê! Olá, gente linda, boa noite. Você que está assistindo em outro horário, bom dia, boa tarde. Deixa eu baixar o som aqui que está aqui tocando, para que nós demos para ouvir melhor, para não atrapalhar. Cadê? Aqui. Pronto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Kawaii, boa noite. Se você está vendo esse vídeo outra hora, bom dia, boa tarde, que Deus continue te abençoando. E nós vamos agora, nesta noite, dar continuidade ao estudo do livro A Ciência para Ficar Rico. Nós paramos ontem no capítulo 15 e hoje vamos dar continuidade no capítulo 16, que é o penúltimo capítulo desse livro. E se você caiu aqui de paraquedas, não sabe qual é... Assim, você vai dizer assim, eu nem acompanhei, não sei como é que eu vou pegar no final. Não, você depois você assiste o começo, não tem problema. Não tem problema você pegar no final. Você vai entender tudo que está... Porque o capítulo ele resume um assunto. Então esse capítulo 16 é um aviso, é uma advertência, uma observação, né? uma forma conclusiva do livro, onde nós vamos abordar vários assuntos, vários temas. E o tema é algumas advertências, observações conclusivas, né? Vamos colocar já a tela aí aqui no YouTube e no Instagram, né? Porque é onde nós estamos aí ao vivo. O Marcos já está aí ligado aí, Marcos. Marcos, eu estou aqui no... Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Estou aqui, deixa eu botar aqui para frente. Eu estou aqui no OBS. O OBS não tem como compartilhar a tela, de fazer a chamada do vídeo. Ele não permite, não deixa, não sei porquê. Mas aí, vamos em frente. Vamos falar aqui do capítulo, né? Pronto. Essa luz aqui que tá forte, né? Na minha chega tá. Já aqui no Kawaii tá normal. Deve ser cada defeito do OBS, né? OBS Studio. Aí quando você bota o Chroma Key, aí dá essa. Fica a imagem parecendo até um fantasma. Mas ninguém não está aqui para ver a minha beleza, mas sim para o que eu tenho para trazer. A careca até aparece mais, né? Mas sim para trazer o conteúdo dessa noite, né? O que é mais importante. Desde já eu quero parabenizar você que se interessa em desenvolvimento humano e quer evoluir. Porque aqui é um conteúdo de evolução, onde você venha verdadeiramente evoluir. Venha evoluir na sua vida, na sua carreira, na sua área sentimental, profissional, na sua área espiritual, porque esse é o meu objetivo, trazer essa relevância, né? Trazer esse estudo para que você venha desenvolver, para que você venha crescer, para que você venha realmente viver uma vida extraordinária, viver verdadeiramente aquilo que você nasceu para viver, não aquilo que você pensa que tem que viver. Viver de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida me leva eu. Vamos lá para o estudo nesta noite, né? E aí, eu já vou botando logo o slide aí para vocês verem, né? Deixa eu só diminuir aqui no Instagram o tamanho aqui da minha imagem, que está bem em cima. Aqui está melhor. Dá para diminuir mais um pouquinho, né? Pronto. E aí em cima você vê o capítulo 16. Aqui eu vou, no YouTube eu vou diminuir a imagem da câmera, né? Capítulo 16. Pronto. Tá legal aí? Pronto. Vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ler, vamos estudar. Não é simplesmente fazer uma... aqui não é a leitura do livro, né? Nada contra, é claro, é ótimo a pessoa fazer a leitura do livro, é bom.
para o desenvolvimento, para a pessoa, cada... Imagina você junta um grupo para fazer a leitura do livro, de um livro, todo mundo vai ler, todo mundo vai ter uma explicação, isso é muito bom. Então vamos lá para o livro aqui, que diz assim, o capítulo 16, que nós já falamos, né? É o penúltimo capítulo desse livro. E se você quer assistir do primeiro capítulo, você vai aqui no meu canal, no meu YouTube, e está lá do prefácio até o capítulo 15. E agora nós vamos aqui fazer ao vivo o capítulo 16. E na segunda-feira nós partiremos para o capítulo 17, que é o capítulo final deste livro. Vamos lá, vamos para o capítulo 16. Algumas advertências e observações conclusivas. É o tema do capítulo 16. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer. Preza a ideia de que a fonte da riqueza é limitada. Insistirão que instituições sociais e governamentais devem mudar antes para que o número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Então aqui você vê que muitas pessoas, ao ouvir isso, ou que já ouviu falar que existe uma ciência exata para enriquecer, vão zombar. Com certeza as pessoas vão zombar quando você disser que existe uma ciência para ficar rico. Eu imagino as pessoas quando entram no meu canal aqui, e aí ouve, vê lá até o tema, ou vê eu falando da ciência para ficar rico, deste livro, aí fala assim, esse cara é maluco e ainda vai falar dessa ciência, será que existe mesmo uma ciência para ficar rico? Então o que acontece? Com certeza, muitas pessoas, elas zombam dessa ideia que existe uma ciência exata para ficar rico. E que a fonte da riqueza é limitada. E alguns insistirão em dizer que isso depende das mudanças governamentais, que tem que mudar antes para que as pessoas venham enriquecer, para que o número considerável de pessoas venha ganhar um subsídio. Muitas pessoas ficam só apostando em algum projeto, em alguma coisa que venha acontecer para que as pessoas alcancem riqueza. E é assim que acontece. Mas o livro aqui, ele vem tratar do assunto que é uma ciência para ficar rico. Não é qualquer coisa. E muitas pessoas com certeza zombam. Mas isso não é verdade. Ou seja, o que está dizendo que não é verdade? Que depende do governo, depende de uma instituição social, governamental, para vir mudar o número considerado de pessoas para ter os princípios. Isso não é, mas isso não é verdade. Nós sabemos disso. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza. Mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Ou seja, a verdade aqui pode comentar aí, pode fazer pergunta no chat aí, nós vamos aqui responder. Você pode fazer pergunta também no Instagram. Então, aqui no Kawaii, nós vamos estar respondendo aqui. Então, a verdade é que o governo atual, de sempre, né? Aqui esse livro foi escrito há 100 anos atrás, e você que quer o livro, quer este livro, oi, Ana, seja bem-vinda aí. Então, o que acontece? Esse livro foi escrito há 100 anos, 114 anos atrás, e já era assim. O governo, naquela época, ele quer manter as pessoas na pobreza. E nós vemos que hoje não é diferente. O governo, ele sempre quer manter as pessoas na pobreza. Para que isso?
para que ele tenha domínio e poder sobre as pessoas. Porque quando a pessoa sai da linha de pobreza, quando a pessoa começa a prosperar, a ficar rico, ele tem liberdade, ele tem governo sobre ele. Ele agora não depende de ninguém. Ele agora é uma pessoa livre. E aí o governo não tem mais poder sobre essas pessoas que são ricas, prósperas e livres. Então, o que é que ele faz? Mantém as pessoas na pobreza. Esse é uma estratégia do governo para que ele tenha poder e para que ele consiga ficar por muito tempo governando sobre as pessoas. E aí vem com campanhas prometendo muitas coisas, muitas mentiras, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que na verdade esse não é o projeto dele. E nós vimos que o governo, principalmente o governo atual agora, que ele vem trazendo, colocando várias taxas de muitas coisas, isso vai fazendo que as coisas fiquem caras e você perca o poder aquisitivo. Quem ganha pouco, por misericórdia. Então a tendência é cada vez mais ele ficar limitado a comprar as coisas, a ter um acesso à prosperidade. Isso vai fazendo com que ele fique mais pobre e o governo tenha mais domínio sobre ele. E isso é o que os governos atuais querem, né? Isso aqui é que está escrito neste livro de 114 anos. Ó. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e nem age de uma certa maneira. Ou seja, não é só porque o governo mantém, mas por quê? Porque as pessoas não pensam nem agem de certa maneira. Porque se as pessoas pensassem e agissem de uma certa maneira, com certeza. Oi, Marcos. Oi, Mili. É Mili? É Ops, Mili. Se as pessoas pensassem de uma certa maneira, ela vai começar a prosperar e, com certeza, ela vai começar a ter liberdade, né? Não ia ser governada, nem a ser mantida como se estivesse em um cativeiro pelo governo ou pelo sistema, né? Porque o sistema ele vem governando, ele vem prendendo as pessoas, ele vem manipulando as pessoas. Esse é o trabalho do sistema para que eles se mantenham no poder sobre as pessoas. Caso o povo comece a agir como sugerir neste livro, nem os governos, nem o sistema, nem a indústria pode detê-lo, pois o sistema deverá ser modificado para acomodar o movimento do progresso. Caso o povo tiver a mente próspera, terá fé que poderia enriquecer e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-lo na pobreza. Ou seja, como eu falei, caso o povo começasse a agir com a sugestão, como esse livro ele sugere que as pessoas venham agir, nem o governo, nem a indústria poderia deter esse povo, poderia dominar, porque é isso que acontece. O governo ele vem dominando o povo, ele domina as pessoas, ele consegue dominar. Como é que ele consegue dominar as pessoas? Ele consegue dominar as pessoas mantendo as pessoas pobres, com dificuldade, mantendo as pessoas em uma situação que as pessoas não conseguem nem ter uma certa liberdade, ter uma certa opinião, pensa segundo o que a mídia, o que o governo vem manipulando as pessoas. Mas se as pessoas agirem de uma certa maneira, como esse livro sugere, nem o governo, nem a indústria pode deter um povo desse jeito. Não pode deter as pessoas que venham progredindo. Então, o governo e as indústrias iam ter que se modificar ao movimento de progresso, porque o povo ia estar progredindo, o povo ia estar crescendo, então o governo teria que também se modificar para acompanhar o progresso do povo. Ou seja, se o povo agir, se as pessoas agirem de uma forma, com um propósito fixo de enriquecer,
nada pode manter ele na pobreza. Se a pessoa tem um propósito, tem que ter propósito de enriquecer, propósito de prosperar, propósito de cada vez mais ela evoluir. Porque nós estamos falando aqui de evolução. Que o livro aqui, ele fala de evolução, para que as pessoas venham evoluir, venham crescer, venham mentalizar, venham acreditar. Porque quando você acredita no que você quer, quando você acredita no seu propósito, quando você não desiste, quando você não fica sendo manipulado, guiado por muitos aí que querem dominar as pessoas, você vai prosperar, você vai crescer e vai sair da linha da pobreza. O indivíduo pode aderir a um certo modo em qualquer era e sob qualquer governo, enriquecer. E quando um número considerado de indivíduos fizer isso sobre qualquer governo, causará uma mudança no sistema, de modo que será aberto caminhos para os outros. Ou seja, o indivíduo pode aderir ao certo modo, em qualquer era e sobre qualquer governo, e enriquecer. Ou seja, não importa como é o governo, não importa a era, não importa as condições, não importa o que está acontecendo, se a pessoa aderir esse modo de viver, esse modo de agir de certa maneira, como o livro ele vem ensinando, de pensar em ser próspero, pensar com a determinação de crescimento, com certeza você vai prosperar, você vai crescer. E aí o que acontece? Se um grande número de pessoas aderir esse modo de viver, um modo de considerável, individual, para que você venha crescer, até o governo e o sistema, né, vai causar uma mudança, de modo que será aberto caminho para outras pessoas. Ou seja, quando você começa a prosperar, quando outras pessoas começam a prosperar, as pessoas veem a prosperidade, isso vai abrir um caminho. Quanto mais as pessoas prosperam, quanto mais alguém prospera e o outro segue aquele exemplo de prosperidade, com certeza caminhos são abertos. Com certeza vai ter uma mudança. Com certeza outras pessoas vão ser alcançadas através dessa mudança. E o mundo e as pessoas vão evoluindo. Você que está no meu canal aí, não esqueça de deixar seu like, né? Você que está não deixa o coração aí também no Instagram. Que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Seja bem-vindo. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também ter esse conhecimento, para que outras pessoas também venham desenvolver na sua vida. E é isso aí, vamos continuar aqui. Eu quero continuar aqui no próximo parágrafo, que diz assim: quanto mais pessoas ficarem ricas num plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas num plano criativo, melhor para os outros. Essa questão de plano competitivo e plano criativo está nos capítulos anteriores. Como aqui já o final, já vem resumindo, vem dando advertência. Então, a advertência é que tem pessoas que querem ficar rico em um plano competitivo. O que é um plano competitivo? Onde ele vai fazer promoções, onde ele vai fazer loucuras, ele vai começar a competir de uma certa maneira que ele acaba até se sufocando. E isso prejudica não só a ele, mas também vai prejudicar outras pessoas. É pior para os outros. Por que é pior? Porque quando você entra num modo competitivo, você começa a competir com outras pessoas e isso vai levar também incentivo a outras pessoas a competir com você. Ao ponto de muitos só trabalhar para trocar dinheiro, trabalhar só para mostrar, para querer crescer e de repente ele até começa a crescer, chega em um certo nível que quando ele cai, os outros que estão ali fazendo a mesma coisa que ele,
cai junto, é um efeito dominó. Esse é a maneira competitiva. Agora, quando a pessoa cresce de uma maneira, fica rica, de uma maneira criativa, é melhor para os outros. Ou seja, é você criar estratégia, criar ideias, é você trazer novas ideias, é você botar um preço justo. Não é ficar querendo cobrar barato só para ganhar os clientes. É necessário nós ganharmos clientes, mas como é que você ganha? Fazendo o seu serviço, ou o seu atendimento, ou vendendo, ou trazendo produtos de boa qualidade. E isso vai atrair outros clientes. E também, como nós falamos no capítulo 14, com pensamento de prosperidade e transmitindo esse pensamento de prosperidade para os outros. Porque quando você transmite o pensamento de prosperidade, a impressão de prosperidade para as outras pessoas, com certeza as pessoas cada vez também vão prosperar junto com você. Agora, quando você vai para a pessoa com um sentimento de escassez, a pessoa também vai entrar nessa frequência de escassez e vai começar a decolar nessa escassez também. É um plano competitivo. Você tem que cobrar mais barato, você tem que criar novas estratégias de cobrar, de não sei o que, promoção, e acaba entrando em falência. Como nós vimos, uma grande rede de eletrodomésticos e imóveis, ela vinha crescendo, engolindo as outras concorrentes, comprou outra, comprou uma concorrente e haja promoção e querendo derrubar outras, e haja fazer promoção e sonegando imposto para botar promoção. Acabou que o império, que era no Brasil todo, uma rede de lojas gigantesca, ela começou a cair e foi se afundando, ao ponto até de o dono da empresa ele ser preso por sonegação de imposto. Porque não é sonegação de 1.000 nem de 10.000, não, é de milhões que ele sonegava. Ele tinha muitas empresas. Mas aí, o cara também já estava com muito dinheiro, ele só foi preso, só foi lá, quem sabe ficou 1 hora, 2 horas, depois foi liberado, não sei essa história, mas eu sei que ele foi preso e não ficou detido por muito tempo. Mas porque ele estava ficando rico do modo competitivo. E teve muitos que faliram naquela época. E até hoje falem nessa questão aí. A salvação econômica das massas só serão realizadas quando um grande número de pessoas aplicar o método científico estabelecido neste livro e enriquecer. Ou seja, a salvação econômica da massa só será realizada. Ou seja, não depende do governo, como eu falei, não depende só. Ou seja, o governo ele quer manter as pessoas na pobreza. Então, já aí o governo já não entra em nada. Ele quer manter, ele quer ter poder, porque quando as pessoas estão na pobreza, ele tem poder sobre as pessoas. Simplesmente assim. E por ele ter poder sobre as pessoas, ele vai manter a pessoa na pobreza. Mas para que a salvação econômica seja realizada com um grande número de pessoas aplicando o método científico, ou seja, o método desse livro não é um método, uma ideologia qualquer, alguém chegou lá e escreveu um livro, não. Científico porque ele foi estudado, teve experiência com pessoas, foi 25 anos de estudo, 25 anos de experiência, para depois ele ser escrito. Foi comprovado e aí escrito. Ou seja, ciências exatas. É por isso que o nome o livro é a ciência para ficar rico. E como foi ali no primeiro parágrafo, tem pessoas que zombam quando falam dessas coisas. E ainda mais com muitas crenças limitantes quando se fala de riqueza. Falou de riqueza, as pessoas já começam a falar de que nada, esse negócio de rico é isso, rico é aquilo, rico não vai para o céu, rico é miserável, rico é egoísta. E aí começa a falar tanta ladainha sobre a riqueza, e quando você vem falar de acesso para ficar rico, ele se afasta ainda mais, porque ele tem crenças limitantes que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento dele. É por isso que existe uma grande massa
vivendo na escassez, vivendo na miséria, ou seja, a maioria da população mundial é pobre. Só 3%, tem 1% dos super ricos, 3% dos ricos, 2%, no caso, fecha 5%. Mais 1%. E outra porcentagem é classe média. E a maior parte é pobre. Porque as pessoas estão vivendo em um sistema que estão cada vez mais colocando ideias na cabeça dele para ele manter ele na pobreza. E para que venha ter uma mudança financeira, o governo venha realmente crescer, não depende do governo, depende das pessoas mudar a sua mentalidade. Se você só levar o pão para os mendigos, a galera está entrando aqui no Kawaii, no TikTok, aliás. Deus continue abençoando todos eles. Vamos lá, vamos para frente. Você que está aí no Instagram, deixa o seu joinha aí, no YouTube, e vamos avançar. Então, é necessário que essas pessoas fiquem ricas, para que as coisas venham a acontecer. E com certeza vai mudar a mentalidade de muitas pessoas, vai influenciar muitas pessoas. E a melhor maneira de você ajudar alguém a ajudar a pobreza é você ficando rico. Não tem melhor, não tem jeito melhor. Quando você pega, a pessoa está precisando de dinheiro. Ou seja, tá lá os mendigos, aqui mesmo tem um bairro, não bairro não, quase no centro da cidade, na calçada, que é o início ali do comércio, é uma área comercial. Não é o centro, é um centro, né? Não o centro da cidade principal de Salvador. Mas ali tem a calçada que fica ali vários mendigos na rua, vários moradores de rua, várias pessoas só esperando as pessoas chegar com carro, com doações, para pegar e alimentar aquelas pessoas. Aquelas pessoas, de fato, estão alimentando aquelas pessoas, mas será que eles estão ajudando essas pessoas? Essas pessoas vão sair da pobreza, vão sair dali, daquela rua ali, por receber o alimento, por estar aquelas pessoas vão sair dali da rua, vão parar de ser morador de rua porque alguém está levando alimento para ele, ou vão deixar de ser mendigo, ou vão deixar de ser pedinte porque alguém está suprindo a necessidade dele. Será que alguém vai? Será que eles vão mudar por causa disso? Não. Quando a pessoa leva alimento, vai estar alimentando os pobres, vai estar alimentando os moradores de rua, mas não vai estar, mudando o nível de pobreza daquelas pessoas. Por quê? Porque se ele não tivesse ninguém para dar a ele a comida, não tivesse ninguém para dar o alimento a ele, ele ia ter que resolver o BO dele, ele ia ter que dar os pulos dele, ele ia ter que fazer um projeto, ele ia ter que trabalhar, ia ter que fazer alguma coisa para que ele pudesse se alimentar. E aí, verdadeiramente, ele ia se ajudar. Mas se tem alguém ajudando ele, como é que ele vai se ajudar? Você pode dar um apoio. Certo que eu já fui em campanhas para levar alimento. E se precisar, eu vou de novo, mas isso de fato não vai ajudar. Mas é através do conhecimento, através de você falar, através de você já a pessoa ouvir, ou senão, se ele também, como eu falei, se ele não tiver ninguém para ali levar o pão para ele, com certeza ele vai fazer alguma coisa para ter o dinheiro para comprar aquele pão. E hoje, ali mesmo na calçada, tem a feira, depois da calçada, é a feira de São Joaquim, uma grande feira aqui em Salvador. O que não falta é trabalho lá dentro. É trabalho para catar, para separar as verduras, separar legumes, trabalho de carregador de compra, carro de mão. Não precisa nem ter o carro de mão, porque lá mesmo tem uma cooperativa que ele aluga o carro de mão para a pessoa fica o dia todo ali trabalhando com o carro de mão e depois que ele termina o trabalho, paga o aluguel, já está com o dinheiro dele ali, já está com o dia dele feito,
pronto, ele tem o dinheiro dele ali. E isso não é só homem. Eu vejo homens e mulheres fazendo isso ali na Feira do São Joaquim. É porque eu não tenho um vídeo, até eu gravei um vídeo de uma menina, uma jovem, acho que tinha uns 20 anos ou menos, carregando uma compra minha também ali, um carro de mão. Ela foi ali sem vergonha, sem nada, está ganhando isso aí que é orgulho. Isso aí que é ganhar o dinheiro com honestidade. Isso aí que não é vergonha, porque vergonha, na verdade, é pedir. Se você pode trabalhar, se você pode fazer seu dinheiro, se você pode fazer algo para que você não dependa dos outros, então você vai lá com muito orgulho e faz e vai ter o seu dia a dia feito. Ali, ó, com essa brincadeira de carrinho de mão ali, é porque a pessoa vai falar, não tem emprego, mas tem pessoas ali que ganham mais do que um salário mínimo só fazendo esses carrinhos ali dentro da feira. Ele pega de lá de dentro da feira para aqui para fora. Isso é só, eu estou dando exemplo na Feira São Joaquim, mas tem outras feiras também, tem mercado. Eu estou falando isso aí, é uma maneira bem fácil para que as pessoas venham adquirir uma renda. Isso é a maneira mais fácil, não existe, a pessoa não precisa nem ter nem nada para investir. Chegou lá, pode chegar lá e vai começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Porque hoje, primeiro para você entrar em uma profissão, você tem que se qualificar. E aí você vai ter que gastar dinheiro para se qualificar. Você tem que ser um profissional de alguma área. Se você quiser fazer algum negócio, você vai ter que ter o dinheiro para começar um negócio. E isso tudo é possível. Só a pessoa querer, mas quando a pessoa não quer simplesmente ficar na vergonha de ficar pedindo, e dizer assim que é melhor pedir do que roubar, e achar que isso é honesto, é bonito, isso é vergonhoso. Pedir é vergonhoso. Roubar é crime. Quem rouba é criminoso. E quem pede é vergonhoso. É melhor você ter o seu honrado, é você trabalhar, é você batalhar, é você inventar um negócio e começar a ter o seu próprio dinheiro. Hoje em dia tem até o Kawaii, que está pagando as pessoas por vídeo engraçado. Não só o Kawaii, como o YouTube. O YouTube também paga quando você tem uma certa audiência. Quando você tem... Então pronto, hoje tem meios para que você possa ter a sua renda, para que você possa ter a sua dignidade de viver do seu próprio salário e não depender dos outros. E quando você aprende algo, você agora não depende mais, porque quem aprende não depende. E você vai avançar, agora você tem que agir de uma certa maneira, pensar de uma certa maneira, pensar na prosperidade, pensar no que você quer, não naquilo que você não quer. Vamos dar aqui nessa advertência desse capítulo. Se eu começar a falar, vou falar tudo aí, não vai dar nem para explicar. Então eu leio e falo, vocês vão entendendo. Ó, a salvação econômica, aqui a gente já leu. Estes montarão os outros caminhos e inspirarão o desejo da vida real com fé que pode se alcançar e com propósito de alcançar. Aqui está falando da salvação econômica das pessoas, seja de certa maneira, e aqui continuou. Eles mostrarão aos outros o caminho. Quando uma pessoa começa a fazer uma coisa de certa maneira, quando a pessoa começa a agir, quando a pessoa começa a prosperar, isso dá visão para os outros fazer também e começar a crescer. Se também, como eu falei, um exemplo aqui do TikTok, as pessoas estão lá vendo, ouvindo, tendo exemplo, e isso vai, outros também começam a fazer e começam a crescer. Tem o Matheus Cobertura, que faz uma mostradinha, o cara viralizou aí, hoje o cara não depende mais de ninguém. Mora em um lugar humilde, lugar tranquilo, e graças a Deus ele está tendo sucesso aí nas redes sociais e está sendo pago por isso. Então é só você seguir, é só você querer, você não ficar só botando dificuldade para a sua prosperidade, mas acreditar que você pode muito mais. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sobre o qual você vive, nem o sistema capitalista ou cooperativos ou da indústria pode afastá-lo de enriquecimento. Quando você está num plano criativo de pensamento, você acende
sobre todas essas coisas e torna um cidadão de um outro reino. Ou seja, nem o momento presente, nem o governo, nem o sistema, nem o capitalismo, nem o cooperativo, nem o industrialismo pode afastar você do enriquecimento. Nada disso pode afastar as pessoas de enriquecer. Nada disso pode afastar as pessoas de enriquecer. O que vai afastar você de enriquecer é as suas crenças limitantes, é você mesmo dizendo que não quer ser rico, é você mesmo dizendo que não tem mais como ficar rico, é você acreditando nas baboseiras do que as pessoas estão falando aí, ou seja, não é nem baboseira, é uma hipnose. Eles estão lhe hipnotizando para manter você na pobreza, na escassez e ter poder sobre você. Porque ninguém vai ter poder sobre outra pessoa que é livre. Ninguém vai ter poder sobre outra pessoa que ela tem liberdade. Porque quando você tem riqueza, quando você é uma pessoa próspera, você tem liberdade de ir fazer o que você quiser também. De ajudar outras pessoas, de prosperar cada vez mais. E isso é necessário. Chega, mas vamos lá. Quando você entra num plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas coisas e torna um cidadão de outro reino. Ou seja, você não vai mais fazer parte mais dessa vida de escassez, você já começa a fazer parte de um cidadão de outro reino. Falando assim, parece até que nós estamos falando de uma religião, mas isso aqui, na verdade, não é uma religião, mas é de coisa espiritual, porque o espiritual não é simplesmente por causa da religião, o espiritual é a nossa mente, o nosso espírito, nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpo que está no espírito, mas sim um espírito que está em um corpo. E, portanto, nós somos os seres espirituais. Então, quando nós saímos do plano competitivo e passamos para o plano criativo, nós passamos, ou seja, o pensamento criativo, você acende todas essas coisas, você se torna um cidadão de outro reino, um reino qual? O reino que você consegue enxergar a manipulação, que você consegue enxergar o que está acontecendo com as pessoas, que você consegue entender as pessoas, porque a pessoa está daquela maneira. Você começa a entender mais o outro, começa a entender mais as outras pessoas do que ela mesma. Porque você agora tem uma visão espiritual. Sempre que recair no velho modo de pensamento, corrija imediatamente. Quando você pensar na mente competitiva, você perde a comparação da mente suprema. Ou seja, quando você cai naquele modo competitivo, ou você cai num pensamento de escassez, de miséria, quando você começa a pensar nas coisas ruins, em vez de estar pensando na sua evolução. Oi, boa noite, gente que está entrando aí no TikTok. Então, quando você começa a cair, você corrige imediatamente esses pensamentos de escassez. Né? Sai da mente competitiva e passa para a mente criativa. Você pode comparar da mente suprema. Ou seja, quando você vai para a mente competitiva, quando você vai para um módulo que você de escassez, de ficar pensando muitas das coisas. Você que está aí no TikTok, não está vendo, porque eu estou no Instagram e lá eu mostro os hilários, eu estou aqui fazendo a leitura de um livro científico. E aí você até está se entender, mas se você for falar para o Instagram, para o YouTube, você vai entender, porque eu só consigo botar os slides lá no Instagram e no YouTube. Então, quando você começa a cair, você perde a cooperação da mente suprema. Que cooperação é essa? E que mente suprema é essa? É a mente da inteligência infinita. Que inteligência infinita é essa? Que maluquice é essa? Muitas pessoas pensam logo assim. A mente infinita é a mente de Deus, que tem toda a sabedoria.
quando Salomão, obrigado aí, Araújo, Deus continue abençoando. Quando você se conecta com essa mente, você, como eu falei, já passa a ser cidadão de outro reino, e você sai do modo competitivo e entra no modo criativo. Então, quando você vai para outro, começa a decair, pensar de outras maneiras, você começa a regredir. E aí você perde a cooperação da mente suprema. Para você ter a cooperação da mente suprema, você tem que estar pensando, fazendo, agindo de uma certa maneira, e estar conectado dessa maneira. Não ficar indo pela ladainha, ou pela conversa, ou pelo o achismo, né, do sistema, da política, da mídia, querendo manter a pessoa no medo, na pobreza, na escassez, na miséria, porque é isso que acontece. É isso que acontece cada vez mais. Paz e graça hoje, Deus continue abençoando. Vamos aí, vamos para frente. Se quiser fazer alguma pergunta aí. Gilmar, muitos anos, Gilmar. Deus continue abençoando, Gilmar. Lembranças, um amigão, né, de infância aí, a gente já fez muita coisa junto. Boas lembranças, bons momentos que nós vivemos aí na nossa juventude, na infância e juventude, na adolescência. Deus continue abençoando. Tá aí na live do Mukawai, né? Então, nós estamos falando aqui de um livro, né, científico que vem quebrando paradigma. Que esse paradigma? Esse paradigma de crenças limitantes que atrapalham as pessoas a crescer, prosperar, a pessoa evoluir, as pessoas ter novos horizontes, porque existe um sistema de crenças limitantes que, infelizmente, são implantadas nas pessoas para que as pessoas não venham progredir e venham a ser dominadas pelo poder do sistema, da mídia, do governo, com essas crenças que eles vão cada vez mais implantando nas pessoas. Teve uma crença que foi implantada em mim através de uma novela, há muitos anos atrás, quando era no tempo de adolescência. Eu estava assistindo uma novela que a mulher ganhou lá 1 milhão, não sei se foi de dólar naquela época, ou 1 milhão da moeda daquele tempo, ou 1 milhão ou 2 milhões. Eu sei que o personagem ganhou 2 milhões ali. E no que ela ganhou 2 milhões, o que aconteceu? Ela ficou sem saber como investir o dinheiro, sem saber o que fazer, não tinha uma ideia para fazer. Ela contratou um investidor e esse investidor pegou o dinheiro dela e colocou na bolsa de valores. Só que aí, em vez de o dinheiro render e crescer, isso na novela, né? Aquele dinheiro ali, ele foi deteriorizando, ela perdeu todo aquele dinheiro na bolsa de valores e voltou para o primeiro estado que ela estava. Então, o que foi instalado ali na minha mente ali? Que se eu tivesse de investir meu dinheiro, se eu ganhar um dinheiro, o único lugar que eu ganhei investir era na bolsa de valores, porque eu poderia perder todo o meu dinheiro na bolsa de valores. Mas hoje já significa isso. Eu sei que isso foi E outra coisa, eu estou falando de mim. Assim como eu, foi implantado em mim essa crença de que não, se você investir seu dinheiro na bolsa de valores, você pode perder todo o seu dinheiro. As pessoas hoje pensam da mesma forma. E outra coisa, quando você pensa dessa forma, é uma crença limitante, e o que você pensa é o que acontece. E muitas pessoas, depois com a febre do Bitcoin, com a febre do Bitcoin, começou a pegar o dinheiro, passar para outras pessoas para investir no Bitcoin, e as pessoas que começaram a investir no Bitcoin não souberam, deram golpe, e as pessoas que deu dinheiro para investir, perderam o dinheiro. Não é porque o Bitcoin, a pessoa não ganha dinheiro com o Bitcoin, com a bolsa de valores, não. É porque ela tinha crenças que se ela botasse o dinheiro e se ela desse, ela ia perder. E essa crença, o que está instalado na pessoa, acaba se tornando realidade. Então, por exemplo, o que é melhor? Você ter uma crença de que você vai perder ou você ter uma crença de que você vai ganhar?
Então, é essas crenças que nós devemos instalar na nossa mente, ressignificar, tirar as coisas que estão lá, atrapalhando o desenvolvimento, atrapalhando o crescimento da pessoa e colocar coisas que vão fazer você crescer. Por isso que você tem que mudar a sua mente. Ressignificar. Ressignificar significa mudar, reprogramar, limpar as coisas velhas e colocar coisas realmente que são boas, coisas novas que vão fazer você crescer, vão fazer você evoluir, vai fazer você ser próspero, ser rico, ser abundante. E isso é necessário. Vamos aqui, ó, terminar essa parte aqui. Não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro. E a não ser que a medida necessária possa afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem sucedido. Não com as emergências que pode surgir amanhã. Você pode resolver quando vier. Não se preocupe perguntando como você superará os obstáculos que pode aparecer no horizonte do seu negócio, ao menos que você já veja claramente o seu custo poderá ser alterado hoje. E a fim de evitá-lo, não importa quão colossal uma obstrução pessoal parece à distância, você verá que surgindo de um certo modo, ela desaparecerá. À medida que você se aproxima ou caminha sobre o torno dele aparecerá. Ou seja, não perca tempo planejando ou se encontrar com emergências possível no futuro. Ou seja, a pessoa hoje ele quer entrar em um negócio, abre uma empresa e aí fica preocupado já fica planejando. Não, porque eu tenho que se você abrir uma empresa, daqui a um ano você pode falir, por 5 anos, ou senão você pode abrir a empresa e de repente não dá certo. Então você já está começando a planejar o futuro. Já está ali, senão, e outra coisa, e a pessoa quando começa a investir dinheiro, ou seja na poupança, né? Na poupança, na verdade, não é investimento, só lugar para você guardar o dinheiro, você não está investindo, botando na poupança. Mas quando você começa a investir em ações que pagam dividendo, o que é ações que pagam dividendo? Você recebe participação de lucro da empresa. E como é que você bota o seu dinheiro na ação? Você entra em uma corretora, eu posso fazer uma aula falando sobre isso. Você pega o dinheiro, bota na corretora, e a corretora, e na corretora você mesmo vai lá e escolhe a ação que você quer comprar. Por exemplo, hoje, uma ação melhor para você comprar são ações de bancos, porque a ação de banco ela não tem como entrar, ela não é, são mais difíceis de entrar em falência. Não quer dizer que é impossível, mas tem menos probabilidade de que ela venha entrar em falência. Então você começa a investir em você, colocando aquele dinheiro na renda fixa no tesouro direto lá da renda fixa, na bolsa de valores. Aí você bota o dinheiro lá, que é melhor do que na poupança que vai desvalorizar seu dinheiro. A renda fixa rende mais, a pessoa já disse que é renda fixa, renda perdida. Isso é o investidor, o maior investidor do Brasil, que é um dos maiores, que é Luiz Barsi, né? Então, quando você pega o seu dinheiro e coloca lá, você não pode pegar seu dinheiro e dizer que aquele dinheiro é para emergência. Não, esse dinheiro aqui é para emergência. Quando você pega o dinheiro e coloca dizendo que é para emergência, você vai ter aquele dinheiro lá e a emergência vai aparecer. Não, aquele dinheiro ali é seu investimento, para quando você precisar investir em alguma coisa, você tem dinheiro lá. Ou senão, pode ser realmente para emergência, mas não. Aquele dinheiro é para fazer a sua aposentadoria, para você viver do juros daquele dinheiro, a renda. Como é que você faz? Você pega 10%, 20%, quando você pode, mas você já tem que começar a fazer isso já. E aí as coisas vão começar.
aí, às vezes, a pessoa fica preocupada com os obstáculos, com as coisas do horizonte. Como eu falei, não se preocupe com os obstáculos que aparecem no horizonte. A gente tem que fazer a cada dia o nosso melhor, não se preocupar com o que tem que fazer amanhã. Ou seja, amanhã nós vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que dá para fazer hoje. O que dá para fazer hoje não é isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer da melhor forma possível. Bora ser bem sucedido. Bora fazer com perfeição e com certeza as coisas vão estar sendo bem sucedidas. As pessoas estão entrando aí no Kawaii, no TikTok. Deus abençoe. Tem pessoas se convidando aqui para dividir a live, mas só que aí eu posso perder o foco aqui da minha live, mas você pode estar aí me acompanhando. Vamos continuar aqui com a leitura do livro Até para Ficar Rico, de Wise. Você que quer o livro, Maurício, como é que eu vou acompanhar essa leitura? Onde é que eu vou ter esse livro? O livro está no meu canal. Você vai lá no link, ou vai na descrição do meu canal. Fica embaixo, você vê lá a descrição. E na descrição do canal você vai ver o link onde você vai baixar o livro gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Você vai baixar em PDF, onde você pode ler o livro no celular, no tablet, no notebook, no computador. É só você pegar, baixar gratuitamente e você acompanha. E aí você vai lá no meu canal e acompanha o estudo do livro. Você vai acompanhar o estudo do livro, assim, para ficar rico, no meu canal. Nós já estamos chegando no final. Nós estamos no capítulo, no semifinal. No capítulo final nós vamos dar na segunda-feira, na próxima live, né? Ao vivo, assim, com as pessoas. Se quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, pode tirar sua dúvida. E nós vamos estar aqui para responder e tirar as suas dúvidas. Vamos continuar aqui. Nenhuma combinação possível de circunstância pode derrotar um homem ou mulher que esteja enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nem homem ou mulher que obedecer à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 mais 2 e não conseguir 4. Ou seja, nenhuma combinação possível e circunstancial pode derrotar um homem ou mulher que estejam enriquecendo segundo linhas estritamente científicas. Se você está seguindo as linhas, ou seja, os métodos, a maneira científica de enriquecer, ninguém pode lhe derrotar, lhe parar. Ninguém pode, a pessoa pode tentar, mas ele não consegue, porque você está seguindo uma linha totalmente científica para enriquecer. Nenhum homem ou mulher obedecendo, né, esta lei. Que lei é essa? Como eu falei, tem leis que são leis do universo, são leis verdadeiramente de Deus. Né? Não é porque a pessoa fala assim, muitas das vezes fala assim, não quero entrar para a lei de crente, não. Não tem nem lei de crente, existe a lei de Deus, que são as leis do universo. Quais são essas leis? Não estou falando de religião, não estou falando de Bíblia, estou falando de lei do universo. Quais são a lei leis... agora fugiu. Vou falar só uma aqui. Se você pegar aqui a caneta e largar, vai cair. Isso aqui é uma lei que é irrevogável, ou seja, tudo que você jogar em algum lugar, ele vai cair. Uma outra lei é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Então, quando você segue essas leis do universo, ou seja, quando você planta na sua mente o que você quer e começa a ver, enxergar, visualizar, tirar os pensamentos ruins, as crenças limitantes e pensar verdadeiramente naquilo que vai fazer você prosperar, você vai prosperar. Você vai crescer. E isso é a maneira científica de crescer. Você primeiro planta aqui, e daqui, do modo da matéria morfa, do plano espiritual, ela vai para o plano material. E as coisas começam a acontecer na sua vida. É só você
crê com propósito, fé, que as coisas vão acontecer. Da mesma maneira que a pessoa não acredita que as coisas não vão acontecer, que não vai dar certo para ela, que ela não vai crescer, que não tem jeito, e isso não acontece, realmente não tem jeito, porque ela acredita dessa maneira. Ela pensa dessa maneira. E pensando dessa maneira, é as coisas que ela vai ter. E para você ter a sua prosperidade, para você crescer, para você conseguir o seu objetivo, você tem que pensar no que você quer. E isso vai acontecer, porque é o que você quer. Seja feita a sua vontade. Nós temos uma história que tem desenho animado em filmes, do gênio da lâmpada. O que é que o gênio da lâmpada faz? A pessoa vai lá, tira aquele gênio ali da lâmpada, e aquele gênio ali, ele fala que a pessoa tem 3 desejos que ele pode escolher. Mas isso é as histórias atuais, mas o gênio da lâmpada, o original, quando fizeram esses filmes, essas séries, desenhos, o livro, não tinha limite de desejo. Você desejava e o anjo, ele ia e cumpria o seu desejo. E isso ele estava... É uma simbologia, é uma metáfora. E é uma coisa presente hoje. E não é limitado. Você não tem, ou seja, não, se você tem uma opção hoje na sua vida de crescer, de enriquecer. Se você perder essa opção, você não consegue mais. Você tem 3 opções. Se você não conseguir nenhuma dessas 3, você não consegue mais. Não. É limitado. Não tem limite de desejo. O que você desejar na sua mente, no seu coração, né? Um desejo ardente por aquilo que você quer, né? O melhor da sua vida, você vai conseguir. Porque esse também é o desejo de Deus, que você seja rico, que você seja próspero, que você seja feliz, que você tenha abundância na sua vida. Estou mostrando aí a pessoa aí presente aí, tanto lá no YouTube, no Instagram, aqui no TikTok. Vamos para frente, vamos continuar a leitura aqui. Controle seu discurso. Nunca fale de si, do seu problema ou de qualquer outra coisa de modo desanimador ou desanimador. Desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que possua uma falha com uma responsabilidade. Ou seja, controle a sua fala, controle o seu discurso, controle o que você vai falar. Nunca fale, fique falando da pessoa, você dos seus problemas, de si mesmo, das coisas ruins, das quedas, do desânimo, das pessoas desanimadas. Nunca admita a possibilidade de falha. Ou seja, não quer dizer que você não é falho. Não, eu estou falando que falha assim, das coisas que você quer, que você, as coisas, hoje em dia a gente não perde nada. Tem pessoas que acham que você está perdendo, perdeu isso, perdeu aquilo. Você não perde, você aprende. Toda experiência que você passa, que você acha que foi ruim, que realmente foi ruim ou dolorosa, você aprendeu com aquilo. Às vezes não. Aquilo foi necessário você passar pelaquilo para que você viesse aprender, e com certeza eu acredito que você aprendeu e veio se desenvolvendo ao longo da sua vida, com as quedas, com as dificuldades, e que então você não vai ficar relatando isso, você vai dizer, vai somar com isso, aquilo ali trouxe energia para que eu pudesse fazer isso, para que eu pudesse fazer aquilo, para que eu pudesse prosperar, para que eu pudesse crescer, porque esse é o desejo de Deus, que você venha prosperar, que você venha crescer, que você venha ter abundância, que você venha ser sempre essa pessoa feliz e maravilhosa, que é isso que Deus tem. Você é um ser maravilhoso, você é um ser de excelência que Deus criou sobre a terra. Ou seja, nós sabemos que quando Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas, Ele foi lá com a própria mão e fez o homem. E soprou sobre ele o fôlego de vida. E Deus deu, e fez-se alma vivente. Então, nós somos a maior arte de Deus na terra.
Você é a maior arte de Deus, você é uma coisa que foi. Então não é para ser despertado, mas é para viver bem. Então Deus, ele quer o seu bem. Deus não fez você para viver sofrendo, para viver na agonia, para viver em depressão, não. Deus fez você para viver tudo o que você nasceu para ser. Uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa de exemplo, uma pessoa que vai deixar um legado para os outros. Que através de você outras pessoas vão seguir seu exemplo, vão crescer, vão ser salvas desse mundo de escassez, de miséria, do estado de ignorância. Então, que nós venhamos mudar essa nossa mente, significar, para que nós venhamos crescer, progredir cada vez mais. Vamos continuar aqui. A gente fala, né? Você pode criar o que você quer e você pode estar acima do medo. Tem pessoas que têm medo, né? Ou seja, nós podemos criar o que nós queremos e nós devemos estar acima do medo. Tem pessoas que não fazem as coisas porque elas têm medo. Tem medo de empreender, tem medo de falar em público, tem medo de fazer uma ação. Ou seja, a pessoa está em uma empresa, está indo bem, mas ele tem medo de falar com o chefe dele. Ele tem medo de ir lá falar, de exigir, ou de falar o que ele acha que tem que ser feito, do merecimento que ele tem que merecer, o merecimento dele ali naquela empresa, naquele negócio. Então, nós devemos estar. Você pode criar o que você quiser. E você pode estar acima do medo, esteja sempre acima do medo, não tenha medo. Vá em frente, encare. Porque você pode muito mais, você pode muito mais do que isso. Quando o outro estiver em tempos difíceis e poucos negócios, você estará na oportunidade maiores. Acostume-se a ver o pensamento sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, e considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em tempo de progresso. Agir de outro modo é negar a sua fé, e negar a sua fé é perdê-la. Ou seja, quando estiver em tempos difíceis e de poucos negócios, você terá oportunidades maiores. É o que acontece. Aí a pessoa fala assim, não, mas está em crise, o mundo está em crise. Ou seja, quando o mundo está em crise, que na verdade isso é só questão de mídia, de estar sempre falando de crise, como eu falei, para manter as pessoas na pobreza, para a pessoa dizer que está tudo difícil, tal e tal. Isso aí, talvez, sabe o que é? É o dinheiro mudando de mão. E você tem que aproveitar essa oportunidade para ganhar esse dinheiro e prosperar e ser rico. Né? E aí o que acontece? As pessoas começam a fazer negociações duvidosas, como eu falei da Bolsa de Valores, quando fala de abrir uma empresa, quando fala de você crescer no seu emprego, falar com o seu chefe, são coisas duvidosas para muitas pessoas. Mas você está num plano criativo, você está pensando de uma certa maneira e com certeza de uma certa maneira você vai evoluir e vai alcançar os seus objetivos. Porque esse é o desejo de Deus, que você sempre alcance os seus objetivos e seja feliz, seja rico, seja próspero, né? Independente da época, da situação, da crise, né? Do tempo difícil, do tempo de negócio, ou seja, tempos difíceis. Os tempos difíceis fizeram homens e mulheres fortes. E tempos fáceis fizeram homens e mulheres frágeis. Então, o tempo difícil é necessário. E aí vem aquele círculo, né? De que o mundo ele chega em um pico, depois ele cai. A geração está lá em um pico. Aí outra geração cai. Aí depois que essa geração cai, ela sobe de novo, vai evoluindo. É como se fosse a bolsa de valores, ela sobe, depois ela cai, depois ela sobe mais do que o topo anterior, e aí vai subindo, vai evoluindo. É assim o ser humano. Ou seja,
As pessoas passam em tempos difíceis e a pessoa procura a oportunidade em tempos difíceis para crescer e torna-se pessoas fortes e crescem. E aí, quando cresce, que sabe um pico, as pessoas que nascem nessa geração de tempos que não é mais difícil, mas tempos fáceis e que têm vidas até mais confortáveis, ela não aprende o que a pessoa aprendeu no tempo difícil. E aí começa a tornar o tempo fácil em tempo difícil. Aí tem aquela queda de novo, que aí vai ter outra geração que vai ter mais força, que vai fazer crescer de novo. É um círculo, né? Então saia do círculo perdedor, de escassez, de miséria e entra no círculo vencedor. Acredite no propósito, com fé, que você pode muito mais, que você nasceu para viver tudo aquilo que você tem que viver, que você é merecedor, que você é merecedora, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque esse é o desejo de Deus, que você seja uma pessoa espetacular, que você venha crescer, que você venha ser próximo, que você venha ser verdadeiramente rico. Já vai dar 9 horas rapidinho, né? Sem te nem ver. Vamos aqui continuar. Aqui, ó, fale sempre em progresso, agir de modo e negar a sua fé. E negar a sua fé é perdê-la. Então, vamos ter fé, vamos falar em progresso, vamos falar em cada vez mais crescer, crescimento, porque isso é o desejo de Deus, que você sempre cresça. E quando você nega isso, você nega a sua fé. E quando você nega a sua fé, você perde ela. Quando eu estou falando de fé, não estou falando de religião. Porque fé está escrito lá, sempre na religião, sempre é católico, cristão, outras denominações fala de fé. E aí na Bíblia está escrito o que é fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas das coisas que você espera. Ou seja, até isso é você acreditar naquilo que você quer, naquilo que você espera. Isso é fé. Não está só ligado à religião. Está ligado também à religião? Está no sentido em que as pessoas não estão vendo Deus, mas acreditam em Deus e esperam em Deus, e as coisas que eles esperam em Deus vão acontecer. Então, vivendo esse plano hoje aqui, você tem fé. Você tem fé que você vai alcançar o sonho, o seu sonho. Você acredita que você vai alcançar a casa do seu sonho, o carro do seu sonho, o emprego, a empresa, a família, a saúde, né? A harmonia dos seus parentes. Você acredita nisso e você, por acreditar nisso, você vai alcançar e vai ver tudo isso que você acredita. Isso é fé e propósito. E nós não devemos perder o nosso foco. Fale sempre, né, em desenvolvimento, em crescimento, em coisas boas, em progresso, né, que você vai ter isso. Não pode agir de maneira negativa. Tem pessoas que são sempre negativas, sempre falando negativo. Fé positiva. Isso aí, Gilmar. Que a pessoa tem a fé, o melhor planejamento é a fé e a fé positiva. Aí, olha aí. A fé e fé positiva, porque tem pessoa aí, eu também tenho o outro lado da fé, né? Que você tem fé que você não vai conseguir. Isso é uma fé negativa. Crença limitante. Que você diz que não consegue, a pessoa não consegue mais prosperar, que a pessoa não consegue mais crescer, que as pessoas não conseguem mais progredir. Então, quando você começa a entrar nesse conjunto, nessa frequência, então você está indo a ladeira abaixo. E nós temos que ir para cima, não para baixo. Crescer sempre. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Um estudante de ciência ajustou a sua mente para fazer uma determinada combinação de uma negociação, que o modo que no momento lhe apareceu ser a mais desejável, e ele trabalhou por algumas semanas para causá-lo. Mas quando momentos cruciais veio, ele fracassou de um modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta estivesse trabalhando secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado, pelo contrário,
agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e, firme em uma mente grata, em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não devia ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele impediu de perder o melhor, ou o melhor, comprometendo-se por um menor. Ou seja, aqui tem um exemplo de um jovem, né, um estudante, né, dessa ciência, que estuda essa ciência de ficar rico, a ciência de você acreditar que você quer vencer, que você quer prosperar, de fazer as coisas de certa maneira. Você vem aqui no meu canal, aqui vai estudar, vai ver lá, eu baixo o livro que você vai entender melhor também, se você não está entendendo nesse momento do que eu estou falando. Mas que ele estudou, aplicou as ferramentas que estão nesse livro. E aí o que aconteceu? Ele ajustou a sua mente em determinada combinação para um certo negócio e apareceu o negócio para ele, mas apareceu de uma maneira desejável e ele trabalhou por semana para que isso viesse a acontecer, mas no momento que veio a ele essa oportunidade, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Ou seja, ele planejou tudo direitinho. Oi, gente linda aí. Seja bem-vindo aí. Tá entrando aí no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no YouTube. Estamos ao vivo aí em 3 plataformas. Então, o que acontece? Quando aconteceu isso, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se desesperou, ele não ficou questionando por que aconteceu isso. O que é que ele fez? Nesse momento que as coisas aconteceram, ele não ficou decepcionado, muito pelo contrário, ele agradeceu a Deus, né, por seu desejo de ter falhado, e ficou com a mente grata, né, e em poucas semanas depois, apareceu uma opção, um negócio, uma oportunidade melhor do que a primeira. De uma forma que ele deveria, se ele pegasse o primeiro negócio, não ia ser tão bom quanto o segundo negócio foi. Talvez o primeiro negócio não ia prosperar, ia atrapalhar a jornada dele. Mas o segundo negócio veio de uma forma melhor do que a primeira. Então, uma coisa interessante que esse livro sempre fala é sobre a gratidão. Fé, propósito, gratidão. Agradecer sempre, por tudo. Tem pessoas que não agradecem. Tem pessoas que só fazem reclamar, só fazem colocar defeito, só sabe criticar, só sabe falar o contrário. E quando você reclamar significa você clamar 2 vezes, que você está reclamando por algo que você não está tendo, algo que deu errado, algo que você não gosta. Eu não gosto disso, a pessoa reclama o tempo todo, reclama que o dinheiro não dá para nada. E você está reclamando 2 vezes que o dinheiro não dá para nada. Então, quanto mais você reclama que o dinheiro não dá para nada, reclama que as coisas só dão errado com você, reclama que ninguém, sua família só vive brigando, reclama que tudo que você faz nada dá certo, reclama que o negócio que você entra não prospera, você só fica reclamando. Então você reclama disso, você recebe cada vez mais 2 vezes, porque reclamar significa clamar 2 vezes. Clamar 2 vezes. Então as pessoas estão assim, reclamando daquilo que ele está tendo de ruim. Então, em vez de ficar reclamando das coisas, agradeça. Agradeça, seja uma pessoa grata. E vá com fé e com propósito, que as boas oportunidades vão vir até você. E você vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Tem pessoas que não sonham mais. Não quer dizer que a pessoa é ruim que não sonha, não. Tem pessoas que hoje elas estão em uma hipnose, como eu falei anteriormente, que ela nem sonha mais. Eu tenho uma palestra, que é um seminário, e no último seminário que eu fiz, a pessoa, depois que ela me encontrou, um dia depois do seminário, ela chegou para mim e falou: Maurício,
Rapaz, eu gostei muito da sua palestra, desse seminário, que depois que eu saí dali, eu saí sonhando, eu não sonhava mais, porque lá no nosso seminário nós falamos sobre sonho e falamos e fazemos uma dinâmica para levar as pessoas a sonhar de novo, a relembrar o sonho dela. E tem pessoas que não estão mais sonhando. Sonhar em quê, Maurício? Sonhar em ter uma vida melhor, sonhar nos seus projetos, aquele sonho de criança, que a criança já sonha ali voando, no avião, sonha no carrão, no ônibus, sonha na empresa, sonha que ele é um gerente, sonha que ele é um grande empresário, sonha que ele é um grande fazendeiro, que ele é um artista. Ele tem aquele sonho quando criança, mas quando vai crescendo, aquele sonho some da vida dele. E na minha masterclass, no meu seminário, nós fazemos você se lembrar do seu sonho. E tem pessoas que ainda têm sonho, mas estão estagnadas. Então, agradeça a Deus que eu creia, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa harmoniosa. Em vez de reclamar, seja grato e as oportunidades virão até você. Oportunidades melhores do que até mesmo a que você perdeu. E lá na frente você vai ver porque você não conseguiu pegar aquela oportunidade naquele momento. Porque talvez se você pegasse aquela oportunidade, não ia fazer você ter a prosperidade ou alcançar o seu objetivo que você está tendo nos momentos atuais. Este é o modo de que cada aparente trabalha para você. Se você mantiver sua fé e fixar o seu propósito, for grato e fizer cada dia tudo que pode ser feito naqueles dias, fazendo cada ato separado de modo bem sucedido, quando você falhar é porque você não pediu bastante. Persevere em algo melhor do que você está procurando. Virá certamente, lembre disso. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você quer, deseja fazer, fazendo com que oriente você a desenvolver todos os talentos necessários para fazer o seu trabalho. Ou seja, o que eu já falei, né? Deste modo você não este é o modo de cada fracasso aparente trabalhando para você, ou seja, ele perdeu a oportunidade, um modo de fracasso, e ele continuou com foco, com fé e propósito, fixando a sua mente, o seu propósito, sendo grato, e as coisas começaram a acontecer para ele, ter oportunidades melhores. Ou seja, não foi feito naquele dia, naquela hora, naquele momento, né? E quando aquele fala assim, quando você falha, é porque você não pediu bastante. Então persevere em algo melhor. Mesmo que às vezes a pessoa fala assim, mas eu falhei porque eu não tive talento nisso. Eu tive dificuldade em executar, eu tive dificuldade em fazer. Olá, as pessoas aqui estão. Deus abençoe vocês que estão entrando aí no TikTok aí. No Instagram, deixa o seu joinha aí, coraçãozinho. No YouTube, deixa o joinha. E Deus continue te abençoando. Então, mesmo que você não tenha talento, mas você tem que ser a fé e seu propósito. Com o tempo, aos poucos, ou com fé e com propósito, o talento vai sendo desenvolvido através do seu propósito, através do seu exercício, através de você estar fazendo algo, através do trabalho. E as coisas vão acontecendo e vão se cumprindo aquilo que você cada vez mais está buscando, que você acredita, que você visualiza na sua vida, e isso é o que vai acontecer. Não é o âmbito deste livro tratar da ciência de cultivar talento, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não existe nem se abale pelo medo de que, quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar, e a habilidade será fornecida. Ou seja, o livro ele não está aqui para falar sobre talento.
mas o talento é necessário. E a gente não precisa se preocupar, é só nós temos fé e propósito que nós vamos conseguir e com determinação, mesmo com algumas falhas, mas a falha vai lhe trazer habilidade e te manter firme para que você alcance o lugar da habilidade que será fornecida pelo seu propósito, pela sua fé, pela mente suprema, por Deus, pelo universo, seja como você acredite, né? Que para mim o universo é Deus. Então Deus ele vai estar sempre trabalhando para te dar o melhor, para que você venha evoluir, crescer, prosperar na sua vida. Vamos continuar aqui, já estamos no finalzinho aqui, já estamos terminando. Faltam 3 parágrafos aqui, a gente termina a leitura e damos as consolidações finais da live e voltamos na segunda-feira para continuar e finalizar este livro, que é o capítulo 17. A mesma fonte de habilidade que está aberta para você foi a que permitiu a autoridade de Lincoln fazer a maior e o melhor governo que já realizou por uma única pessoa. Você pode atrair para você, para a sua mente, toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Ou seja, a mesma fonte de habilidade está aberta para você. Foi o que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o melhor governo já realizado por uma pessoa. Você aqui tem um exemplo de uma pessoa que um autodidata que teve um grande governo. Ele fez o melhor governo porque ele estava ali com a mente aberta, ele permitiu, ele atraiu aquilo, ele foi para a mente ter sabedoria, buscar sabedoria, e com sabedoria ele governou. Assim nós temos exemplo de Salomão. Salomão, quando ele foi governar Israel, o que foi que Salomão pediu a Deus na sua oração? Pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria a ele. Então, se você não tem, peça, acredite que você vai ter, que você vai conseguir, que você vai alcançar. Porque se alguém conseguiu, você também consegue. Você pode atrair para a sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando encontrar a sua responsabilidade, que farão colocar diante de você, e prossiga na fé que você pode, acreditando que você consegue, porque você consegue. Você é um ser especial que pode alcançar aquilo que você quer, que você busca e que você acredita que você vai alcançar com fé e com propósito. Porque esse é o desejo de Deus, que você alcance os seus propósitos, os seus objetivos, seja uma pessoa próspera financeiramente, uma pessoa próspera na sua família, espiritualmente falando, na sua vida física. Esse é o desejo de Deus, que você viva bem a cada dia. Aqui ele fala para dar as consolidações finais. Estude esse livro. Faça dele seu companheiro constante até que você domine toda a ideia contida nele. Quando você estiver firme, estabelecido na fé, você estará bem para desistir de divertimento e permanecer afastado de lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas e discurso ou sermão. Não veja literaturas pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando a sua imagem e cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você necessita para saber sobre a ciência de enriquecer, e você encontrará todo o fundamento resumido no capítulo seguinte, ou seja, o que nós vamos trazer na segunda-feira.
Ou seja, estude esse livro, faça seu companheiro constante, domine todas essas ideias contidas dele. Aí você fala, eu não tenho livro, como é que eu vou estudar? Baixa aí de graça. Aqui no meu canal, você vai no link aí abaixo, aí. Um link do meu canal lá no YouTube. Você vai ver lá na descrição. Você vai ver a descrição lá. E na descrição você vai ver o link do livro, A Ciência para Ficar Rico. E você vai estudar, vai meditar nele com fé, com propósito, acreditando, seguindo, para que você seja uma autodidática para você, para que você venha desenvolver a sua mente, o seu intelecto, e cada vez mais você venha crescendo. E aqui ele dá um alerta, né, que é para que a gente fique firme, estabelecido nesta fé. E aí ele fala assim, tem hora que a gente vai até desistir de alguns divertimentos, não quer dizer que você vai deixar de se divertir, né? Algumas coisas que não faz parte da sua vida mais. Você vai se afastar de lugares onde as ideias se opõem a esse estudo, se opõem ao seu desenvolvimento, à sua mente, ao seu crescimento, onde prega discursos e sermões negativos, opiniões opostas. Aqui ele fala assim, não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumentos sobre o assunto. Aqui ele fala que nós devemos passar a nossa maior parte do nosso tempo, o lazer, contemplando e cultivando imagem daquilo que nós queremos e cultivando a gratidão. Lendo esse livro, ele contém o que você necessita para saber sobre a ciência para enriquecer. Prosperar. Porque enriquecer significa prosperar. É você prosperar na sua vida. Ter uma vida abundante, uma vida próspera. Porque é isso que Deus quer que aconteça com você. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte, que nós vamos estar na segunda-feira trazendo para você. Então, para dar minhas consolidações finais aqui, eu quero já parabenizar você que ficou até agora aqui, me aguentando, né? Me aturando. Mas eu quero dizer a você que eu quero parabenizar você. Você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar, seja bem-vindo você no TikTok, nós já estamos encerrando aqui, cara. Estamos nas palavras finais aqui da minha live. E eu quero parabenizar você, né? Que você podia estar assistindo qualquer outra coisa, podia estar em qualquer outro lugar, mas você parou aqui para me ouvir, para prosperar, para evoluir. Então você faz parte dos 3% que querem evoluir, que querem mudar de vida, que querem realmente crescer, que querem realmente prosperar na sua vida. Quero desejar que Deus continue te abençoando. Espero você na próxima live, na segunda-feira, que nós vamos trazer o capítulo final do livro A Ciência para Ficar Rico, onde nós vamos estar trazendo essas consolidações finais, trazendo a orientação. E como eu já falei, você que não tem o livro, quer o livro, é gratuito, está lá no link abaixo aqui do meu canal, na descrição. Você clica na descrição e vai ver o link lá para baixar o livro gratuitamente, em PDF, onde você pode ler no seu celular, no tablet, no notebook, no computador, ou você pode imprimir, fazer o que eu fiz aqui, imprimir, cadernar e ler ele tranquilamente. Valeu? Beijo no coração, Deus te abençoe, dê uma boa noite a você. Você que está assistindo outra hora, que Deus continue te abençoando. Gratidão, gratidão por você, gratidão pela minha vida, gratidão pela minha família, gratidão por tudo que vem acontecendo comigo. Eu só tenho a agradecer. Que Deus continue te abençoando, que Deus te dê um dia, uma noite maravilhosa, uma semana, que você se permita a ser rico, próspero e abundante. Se permita isso, né? Que é isso que Deus quer, porque o desejo de Deus é que você seja rico. Eu quero dizer muito mais ainda, eu quero dizer a você que a vida, ela é justa. Aí como é que a vida é justa? A vida é justa, ela vai dar aquilo que você planta, aquilo que você pensa, aquilo que você medita, aquilo que você coloca na sua mente, isso vai vir para você. Então a vida é justa. Se você plantar laranja, você vai colher laranja.
Obrigado, beijo no coração, até o próximo vídeo. E eu vou encerrando por aqui. Tchau, até a próxima live. Eu encerro aqui.